boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um Drops de Economia e Finanças. E hoje a gente vem com o terceiro episódio da nossa série para micro e pequenas empresas. E vamos continuar com o tema que abordamos já no último encontro nosso para as empresas, que é capital de giro. Só que a gente definiu o capital de giro na primeira aula sobre o tema. Agora, nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de financiamento do capital de giros. Qual que é mais barata, qual que tem uma melhor relação aí de custo-benefício, a questão do prazo do financiamento. Então, a gente vai abordar esses temas, né, tentar aí, trazer alguns números para ilustrar. E vamos que vamos, né? Vamos lá, Vitão. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos colegas aí que estão nos acompanhando. Então, como o Moisés destacou bem brevemente, na nossa apresentação passada, a gente conceituou o que era o capital de giro, a gente viu que capital de giro é um dinheiro que a gente precisa ter para manter a operação, certo? E a gente falou, olha, é uma estratégia importante. O capital de giro, ele pode afundar uma empresa ou ele pode ajudar a deslanchar a operação da empresa, né? Então, hoje, a gente vai mostrar alguns números de como financiar esse capital de giro, como conseguir esse dinheiro, quais são as fontes. E à medida que a gente mostrar as fontes, a gente vai mostrar também a dificuldade que é quando a gente não tem uma boa estratégia de capital de giro, certo, André? Certíssimo. Boa tarde a todos, boa tarde, Moisés, Vitor, e um abraço especial para o Davi, nosso assistente para assuntos aleatórios que está aí conectado na TI. E hoje, em virtude de alguns detalhes técnicos que estão acontecendo na nossa rede de internet, nós estamos gravando o programa e logo na sequência, assim que a gente conseguir estabilizar a rede, a gente já vai transmitir esse vídeo para vocês, vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube e também na página do Facebook, não é isso? Bom, vamos direto ao nosso tema, então. O Vitor e o Moisés falou muito bem aí que nós, no nosso último encontro, estávamos tratando de capital de giro. E nesse elemento capital de giro é muito importante a gente considerar, na verdade, o que é o capital de giro, que nós já falamos, nós já deixamos isso bem claro no nosso último post que está aí para vocês verem na nossa página. Não é isso, Vitão? Lá, o capital de giro que a gente havia comentado são todas as nossas receitas ou as contas a receber que estão definidas aí, mais o valor que possui estoque. Então, isso são os elementos que a gente chama de positivo, né? Depois de somar essas duas contas, você diminui esses dois elementos aí das contas a pagar e do valor a pagar em impostos e despesas. Então, essa diferença, basicamente, de maneira muito simplista, é que gera o capital de giro da empresa. Essa é um gráficozinho tirado do Sebrae, apenas para mostrar a importância da gente controlar esses elementos na vida da empresa. Não é isso, Vitor? Exatamente, né? É um esqueminha para a gente demonstrar que o capital de giro a gente vai ter que equacionar os nossos recebimentos e as saídas de dinheiro de caixa. Então, as nossas vendas, como a gente comentou na aula passada, a gente vai vender a prazo, vai demorar para chegar o dinheiro, mas, em geral, a gente tem que pagar o nosso fornecedor. Então, a gente tem que negociar dos dois lados, tanto para quem a gente vende, quanto para de quem a gente compra. E esse equacionamento é que vai gerar o dinheiro que a gente precisa para, enquanto não chegam os nossos recebimentos, a gente consiga pagar os nossos fornecedores e, com base nisso, a gente consiga continuar a nossa operação. Então, a gente vai começar a falar assim, não, tudo bem, eu já sei quantos dias que eu fico sem receber e quanto que isso significa em reais que eu tenho que ter lá para pagar meus fornecedores, para eu manter minha operação. Como que eu vou fazer para ter esse dinheiro? Como que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro e manter as minhas operações? Então, o Vitor deu aqui um panorama legal e o que a gente pode falar
né, é que o capital de giro ele é parte do processo produtivo, né, parte do seu negócio. Então, ele tem que ser pensado na hora do investimento. É estratégico, né, Moisés? Estratégico, faz parte do investimento. Né? Então, é um dinheiro que eu vou precisar para o meu negócio funcionar. Né? Como eu preciso de uma máquina, como às vezes eu preciso de um carro para fazer transporte, como eu preciso de um funcionário, às vezes, para desenvolver algumas atividades. Eu preciso do capital de giro. Sem ele, o negócio não funciona. Ele é parte. Então, você pensa ele no começo. Né? E aí, um bom planejamento vai permitir que esse capital que a gente vai investir, né, que vai ser chamado de capital de giro, ele tenha um custo mais baixo, se bem planejado. Se mal planejado, você vai acabar recorrendo a linhas de financiamento que às vezes são mais rápidas de você acessar, mas são mais caras. Né? E aí, André, a gente preparou uma listinha, exatamente, né, de qual que é a ordem, né, desejável para você utilizar, né, de linha de crédito ou de até capital próprio para cobrir o capital de giro. Exatamente, Moisés. Nós destacamos aí, o pessoal que está acompanhando a gente, em cores. Às vezes fica muito mais fácil a gente destacar isso, o que pode, que deve, que não deve usar, né, Vitor? Por exemplo, o que está em verde, teoricamente, são os itens mais baratos ou mais fácil de ser utilizado para o empresário. Por exemplo, financiar o capital de giro por meio do seu fornecedor pode ser muito mais barato. Às vezes o fornecedor ele não vai te cobrar uma taxa efetivamente. Entretanto, você vai precisar pagar ele em determinado momento. Então, você tem que ficar atento. Outro item importante e mais barato que está aí são os recursos próprios. Então, fazer caixa, manter caixa, sai mais barato do que pegar dinheiro emprestado. Então, esse é um elemento, é o que a gente chama de risco e retorno. Então, você precisa ter esse valor para manter a operação da empresa funcionando. É isso, Vitor? Exatamente. Então, assim, como a gente vem dizendo, estrategicamente, você tem que pensar o seu capital de giro. Então, as duas formas básicas iniciais, se você se adequou, fez as contas, conhece os seus recebimentos, os seus pagamentos, você vai conseguir adequar o seu capital de giro por meio desses financiamentos que são mais baratos. Só para deixar assim bem claro, a gente chama de fornecedor aquela negociação que a gente faz com quem nos vende a nossa matéria-prima. Então, se a gente chega para ele e fala assim, fulano, eu quero pagar daqui 30 dias, eu quero pagar daqui 60 dias. E aí eu quero dividir meus pagamentos em 10 vezes sem juros. Então, você está negociando a entrada de matéria-prima, que vai manter a sua operação. E, se você tiver um bom relacionamento com o seu fornecedor, você vai pagar pouquíssimos juros com isso. Então, isso talvez é o mais barato. Estrategicamente, de maneira operacional, é o ideal que você faça. Depois disso, é como o André falou, dinheiro no caixa não é dinheiro seu para você gastar. Dinheiro no caixa, uma parte dele tem que ficar na empresa para você pensar o futuro da sua empresa. Então, o 1 e o 2 que a gente colocou lá em verde são essas duas estratégias. Dá uma conversada com seus fornecedores e lembra, dinheiro em caixa, uma parte dele vai virar capital de giro. Já não é mais caixa, é capital de giro. São contas diferentes. Perfeito, né? Então a gente pode ordenar da seguinte, pensando do ponto de vista econômico, é pensar, olha, fornecedor, qual que é o seu custo de oportunidade aqui? Quanto você paga? Nada. Na verdade, o que você está é conseguindo dinheiro para você utilizar durante um tempo no seu negócio, sem precisar pagar um custo desse financiamento. Esse é o melhor. Recurso próprio, tem algum custo? Digamos que tem um custo de oportunidade. Quanto que eu estaria ganhando se esse dinheiro tivesse numa aplicação de longo prazo, né, tivesse lá no banco, rendendo juros? Mas geralmente é pouco, né? Rende pouco. Muitas vezes é muito mais caro você pegar dinheiro emprestado no banco do que o quanto o banco te paga de retorno, né? E é assim que ele ganha dinheiro, aliás, né? Então ele te cobra mais quando está te emprestando e te paga menos quando você está emprestando para ele. Então esse é o custo de oportunidade. Então ele ficou em segundo lugar. Agora, André, terceiro lugar, o que a gente pode falar aí de linha de financiamento? Só um detalhe, Moisés, que tomar cuidado, a gente fala do fornecedor, mas nem todas as contas podem ser adiadas, postergadas. Né? Pessoal, impostos, essas coisas não dá. Mas nós estamos considerando, nesse caso, no caso de empresas, em que o volume de matéria-prima adquirida é muito alto e compensa a negociação.
Tá? Então, esse é só um detalhe para a gente chamar a atenção. Os outros itens, o terceiro, é muito comum, principalmente no comércio, é a antecipação de recebíveis. Então, a empresa tem uma comercialização, vou colocar aí na tela para vocês, tem um conjunto de elementos que são comercializados, são vendidos, vende a prazo, e geralmente eu preciso daquele dinheiro para colocar a rodar. Então, eu procuro instituições financeiras que fazem esse processo financeiro de antecipação de recebíveis. Pode ser desconto de duplicata, desconto de cheque, cartão, né, desconto de cartão, tanto de crédito, parcela única como parcelado. Então, são elementos de desconto. A taxa desse tipo de operação financeira, ela acaba sendo um pouquinho maior do que as outras. Entretanto, ela tem um ônus. Ela precisa ser considerada no custo do produto se ela vai ser feita. Porque se ela não é considerada no custo do produto, automaticamente ela vai ser reduzida do lucro da empresa. Certo, Vitor? Certíssimo, é isso mesmo. Então, ó, só para a gente fazer, vou fazer uma referência aqui com pessoa física. Pode ser, André? Então, você lá, no mês passado, terminou o prazo para fazer o imposto de renda. Você fez seu imposto de renda e você descobriu que, inclusive, você vai conseguir receber lá um pouquinho de dinheiro lá em torno de outubro e novembro. Só que você precisa desse dinheiro para agora. Provavelmente, no banco que você cadastrou para você receber seu imposto de renda, ele já te forneceu uma linha de financiamento e ele fala assim, ó, antecipe o seu imposto de renda. Então, por exemplo, se o seu imposto de renda era R$1.000, ele fala, antecipe o seu imposto de renda. E aí ele vai te dar os 1.000? Não, ele vai te dar aí uns R$800, R$900. Por quê? Porque o restante, como ele está te antecipando, ele está cobrando em juros. Então, essa associação com pessoa física é o que o André acabou de apresentar aqui como pessoa jurídica. Você fez um monte de venda e essa venda está garantida. Você vai receber esse dinheiro no futuro. Em contrapartida, você vai receber lá no futuro. Se você está precisando desse dinheiro agora, você pode chegar no banco e falar, olha, eu tenho dinheiro aí a receber, eu quero antecipar esse dinheiro, e ao antecipar você já consegue esse dinheiro, mas aí você vai conseguir total? Não, você vai conseguir um pouco menos, e essa diferença se converte em juros. Quanto maior os juros, pior para você, menos o que você tinha para receber, você está recebendo efetivamente. Então, essa é a dificuldade que você tem que ter com esse tipo de linha de financiamento para capital de giro. Perfeito, né? E é bom a gente separar, inclusive, né? Quando a gente quer antecipar um cheque, a gente tem percebido que o custo tem sido bastante alto, né, André? Depois a gente vai mostrar os números, né? Então, acho que aqui é bom separar. Tem antecipação de cheque, né? Às vezes você recebe um cheque pré-datado, né, para receber, para ser pago daqui, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o banco ele topa te pagar antes, descontando, né, alguns juros ali que ele vai te cobrar. Por outro lado, atualmente está tendo aí o que a gente pode dizer de uma guerra de concorrência entre as operadoras de cartão de crédito, né? Então tá saindo, tá na mídia, né? Novas empresas querendo entrar nesse mercado, que até pouco tempo era muito dominada por algumas grandes, Cielo, GetNet, né, que eram algumas associadas a grandes bancos, e tem novos bancos querendo entrar nessa área também. Até, né? Por desenvolvimento tecnológico novo, né? Tecnológico, indústria da tecnologia, o mercado pago, né, que é do Mercado Livre, né? Então, todo mundo viu que ali é um filão financeiro muito bom. E a guerra de juros para antecipação de recebíveis no cartão de crédito e no de débito também está muito interessante, né? Está acirrada, está baixando essas taxas. Tem, às vezes, você, dependendo do plano que você consegue com a operadora, ali, com a maquininha que você usa, você consegue, dependendo do plano, antecipar com custo zero. E o prazo, né? O pessoal está fazendo, comprou, vendeu, recebeu. Recebeu à vista, né? Sem precisar pagar antecipação, né? E crédito direto na conta. Exato. Então, né? isso não tinha. Exato. Então, é bom separar, verificar, talvez, o cartão de crédito que, em algum tempo atrás, muita gente achava que era o vilão, que a bandeira ali sempre come um pedacinho da sua venda, né? Mas se você precisar antecipar, por exemplo, você tem uma relação muito mais benéfica do que um cheque. Que o cheque você, de fato, não paga nenhuma taxa, se você puder esperar até o dia do recebimento, mas se você quiser antecipar, aí a taxa é muito alta, né? Isso, exatamente. Bom, passando para as outras linhas, nós vamos mostrar lá para vocês. Nós temos, por exemplo, financiamento para capital de giro, né? Aí nós temos prazos, né?
até 365 dias e mais 365 dias. Nós vamos mostrar as taxas daqui a pouco. Vocês vão ver que isso muda efetivamente, né? E tem outro tipo também, que ele fica no meio termo aí, que são os financiamentos para expansão com capital de giro. São aqueles casos em que as empresas são tentadas a fazer uma expansão para contrair um aumento de capital de giro. Aí ela geralmente compra uma máquina, um equipamento que até então ela não precisava, né? Mas na expectativa de usar a linha de capital de giro junto. A linha é mais barata? Com certeza é mais barata. Só que, entretanto, você vai fazer um investimento que não vai gerar retorno naquele momento. Então, você pode piorar a situação, não é isso, Vitor? Aliás, que não necessariamente vai gerar retorno. Porque a premissa que você tem que ter é o seguinte: nada garante as vendas, não é isso? Se você tiver um bom capital de giro, isso não garante as vendas. Se você comprou uma máquina e expandiu, isso não garante as vendas. Então, rapidamente, só lembrando o seguinte: é bom você ter um bom organização, planejamento, olhar para os dados e saber como que as vendas estão caminhando. A gente disponibilizou uma planilha de organização do orçamento para você ver se realmente as suas vendas elas estão crescendo de maneira consistente, a ponto de você optar por adotar um empréstimo para expansão do capital de giro, né? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado, porque isso pode prejudicar a situação financeira aí da sua empresa. Bom, essas linhas de crédito, como a gente foi mostrando para vocês em verde, amarelo e em vermelho, elas têm uma característica que a taxa de juros vai aumentando ao longo da linha de financiamento. Então, assim, se você não conseguiu conversar com o seu fornecedor, não estabeleceu uma boa estratégia ali e não conseguiu um prazo bom, se você não conseguiu manter seu dinheiro em caixa, se você não tem recebíveis disponíveis, isso já começa a demonstrar que você tem uma situação operacional e financeira complicada. Se você já está começando a recorrer a essas linhas de financiamento, é bom dar uma parada, repensar os dados, se organizar para saber se realmente esse financiamento ele deve ser tomado e quais foram as circunstâncias que levaram a empresa a tomar esse tipo de financiamento, certo? André, só antes da gente passar para o próximo passo, que é exibir as taxas de juros, dá para a gente colocar aí o nosso slide com as linhas, 6 linhas que a gente montou com as cores? Legal. Sim, então, isso só do verdinho seria o menor custo do financiamento, isso, até o vermelho, que seria o mais alto. E lá em último, no sexto, tem um em preto. Isso. Por quê? Por que ele está em preto? Porque, na verdade, ele não necessariamente é a taxa mais alta. E o André chamou a atenção, mas eu quero reforçar, que é o financiamento para expansão com capital de giro. Ele falou assim, olha, às vezes associado a uma expansão do seu negócio, que você apresentou um projeto para o banco financiador, né, achou aquele projeto consistente, falou, olha, ele está de fato investindo em algo que vai trazer retorno, tem uma certa segurança para quem está emprestando, viu que vai ser um uso adequado, né, do recurso, e aí às vezes ele libera uma linha, né, de financiamento com um custo menor. O custo é menor, mas não necessariamente o projeto é bom, né? Muitas vezes quem está analisando ali não está se perguntando se de fato aquele projeto faz sentido e se ele é necessário. Isso que é o principal. A gente vai ver agora nos números que a gente vai exibir que boa parte dessas linhas de financiamento de capital de giro, que estão associadas com financiamento associado à expansão do negócio, são linhas, por exemplo, de empresas que vendem trator. Né? Então tem lá, ele tem um banco, né? A John Deere tem um banco, a Caterpillar tem um banco, elas concedem crédito barato associado à venda de um trator. Você está precisando trocar de trator? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você fez uma análise econômica de viabilidade da troca do trator? Precisa trocar o trator, né? Antes de se encantar com a baixa taxa de juros. Se você comprar o trator aqui, eu ajudo você a financiar a próxima safra, né, com um capital baixo. Mas eu preciso trocar o trator? Essa é a pergunta, né? Então, pode ser, de fato, taxa baixa, então ele não fica com a taxa vermelha, ele não ganhou o vermelhinho ali, mas, às vezes, ele te empurra uma aquisição que você não está precisando, né? Mas, eu vou até aproveitar esse excelente exemplo para comentar rapidamente. Eu estava em aula. Excelente exemplo. Eu estava em aula e estava comentando
sobre economia com os estudantes e um falou assim, professor, eu sou de Pedralva, porque eu falei assim, ninguém vai comprar um trator para passear sábado. É para produzir. Eu estava em Pedralva e o pessoal vai tomar sorvete com trator. Então é isso que a gente está falando. Às vezes a gente faz um investimento alto e não precisa fazer esse tipo de investimento, correto? É verdade. E aí a gente, nessa etapa que nós vamos tratar agora do nosso Drops, é o seguinte, pessoal, onde que eu consigo ver essas taxas? Né? Então nós vamos colocar aí para vocês que o Banco Central disponibiliza mensalmente uma lista de modalidade de crédito com taxas de juros específicas para cada modalidade e por tipo de usuário também. Então nós temos taxa para pessoa física, vou destacar aí para vocês verem aí, pessoa física, aquisição de bens, veículos, cartão de crédito, etc. E taxas também para pessoas jurídicas. Vou focar no pessoa jurídica, nós vamos focar no pessoa jurídica, porque o nosso foco dessa semana é esse. É isso que nós queremos tratar, não é isso? Então nós vamos listar para vocês aí essas taxas que o Banco Central geralmente coloca. E nós vamos tratar principalmente das taxas pré-fixadas. Tá? As taxas que é o que mais próximo do capital de giro, que o pessoal efetivamente pega para curto prazo, né? Para resolver problemas aí de curtíssimo prazo. Não é isso, Moisés? Isso mesmo, né, André? Então, o Banco Central é uma fonte confiável, faz esse serviço, esse favor para a gente, que é já ordenar. Você já clica ali no link. Aliás, o link o Davi vai colocar para a gente lá na página do Facebook também, então vai ter disponível. Então, você quer saber qual banco está mais barato, o capital de giro? Clica ali, tem várias modalidades, já vem ordenadinho para você, explicando, olha, esse aqui é o mais barato e até o mais caro, né? Então, é uma facilidade muito grande que a gente tem de conseguir comparar as diferentes fontes de financiamento e se planejar, para não precisar ter que cair na mais cara. E só ressaltar, nós vamos mostrar as taxas aqui, e essas taxas contemplam as instituições financeiras. Não é o nosso objetivo fazer propaganda de instituição financeira. A gente não está recebendo patrocínio, recebimento. Se tivesse recebimentos, era melhor ainda. Mas nós não podemos deixar de falar o que efetivamente acontece. Quais são as taxas mais em contas para o tomador. Mas se a financeira quiser apoiar o Drops... Está disponível. Está disponível, né? Vamos lá, então. A primeira taxa que a gente está apresentando aqui, um dos menores valores, trata aqui, e por uma ironia do destino, a conta garantida. Então, se os nossos ouvintes acompanharem aí, nós vamos ver que a conta garantida apresenta uma menor taxa em função especificamente do Bancob. O Bancob está apresentando aí a menor taxa ao mês, ao ano, logicamente, de 4,67 ao ano. Veja que, na sequência, o próximo banco, o Banco Máxima, apresenta uma taxa muito grande, muito elevada ao ano, né? Quase 10% ao ano a mais do que o Bancob. Então, são itens para vocês prestarem atenção, tomarem cuidado, né? E é o que o Moisés falou, o Vitor falou, né? Não é fácil conseguir crédito em todas essas instituições, não é isso, Vitor? Exatamente. Outro ponto a se destacar é o seguinte: se você ali se afogou, precisa de um financiamento para o seu capital de giro, e aí você vai lá, entrou no site e você viu, Banco Máxima está em segundo colocado ali, eu vou conseguir uma linha de financiamento com esse banco. Vai conseguir? Não necessariamente, né? Quantos desses bancos a sua empresa tem relacionamento, tem acesso? Então, à medida que você vai para outros bancos, que talvez não estejam nem aí listados, vai aumentando a taxa de juros que você vai ter que pagar. E provavelmente é onde você vai conseguir com maior facilidade, porque você já tem um relacionamento. Em geral, as empresas têm relacionamentos com os bancos grandes, né, que tem aí em todas as cidades. Então, essa é outra dificuldade, porque mesmo as que estão listadas pelos Bancos Central, como as que possuem taxa de juros baixas, mais baixas, não que sejam baixas, mas mais baixas em relação às outras, isso não significa que necessariamente você vai conseguir essa linha de financiamento. Então, como a gente vem falando, cuidado, o capital de giro, ele tem que ser estratégico. Você não pode
se enforcar e ter que depender de uma linha de financiamento assim do nada, porque isso pode te prejudicar. Isso, é importante também, né, chamar a atenção aqui, o André até comentou comigo, né, que a gente tem que olhar sempre não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total da transação. Né? E tem as regras do Banco Central, que isso tem que ser bem explícito, né, qual que é o custo efetivo total. Pode incluir uma venda de um seguro atrelado, né, e diversos serviços, abertura de crédito. Taxa de abertura de crédito. Exato, que pode ser cara. Pode ser. E pior, tem algumas coisas que são custos que você vai ter também que não aparece lá no custo efetivo total. Por exemplo, esse banco aqui que eu nunca ouvi falar, mas ele tem uma taxa de juros boa, né? Eu vou lá. Então, aí o cara fala, não, vem aqui que eu vou te conceder, mas abre uma conta. Qual que é a taxa de manutenção da conta aqui no banco? R$100 por mês. Tem banco que cobra R$300 por mês, PJ. PJ, né? Pessoa jurídica é mais caro a manutenção da conta. Então, se for, né, vou lá no Banco Safra abrir uma conta, né? Se você não levar 10 milhões lá, você vai pagar uma conta de uma taxinha de manutenção, vou falar para você. Se não tiver, até o retorno do banco. O banco está fazendo isso não é de graça, né? Gente, quer um retorno. Levar tudo isso em consideração, né, André? Também, isso tudo é importante. Né? Então, vocês viram que, apesar de ter uma taxa pequena, nós temos que tomar cuidado com esse custo efetivo total também. Né? E conta garantida, nós tínhamos colocado ele como amarelinho. Aqui, nesse caso, ele foi um discrepante. Por causa de um banco. Por causa de um banco. Na hora que você vai para o segundo, já vai para 14%. 14%. Né? Veja a diferença aqui, nós vamos mostrar o próximo aqui, que trata com relação ao capital de giro com prazo até 365 dias. Nós estamos falando, nesse caso aqui, do financiamento. Do financiamento de capital de giro de modo geral. Linha de crédito específica para capital de giro. Então, de curto prazo essa, curto prazo, até um ano. Então, nós vamos ver aqui, mais uma vez, o mesmo banco que apareceu anteriormente, ele repete nesse caso aqui, né, com uma taxa de 0,68 ao mês, equivalente aí a 8,53% ao ano. Então, é uma taxa baixa. Veja que os outros, nesse caso aqui, não há tanta discrepância que os outros bancos já acompanham, 8, 9, 10, mas mesmo assim, gente, o crescimento das taxas são exponenciais. Não é isso, Vitão? É isso aí. Se você for observar também, André, aqui já começa a aparecer alguns bancos já que estão na nossa, que são mais recorrentes, próximo do mais próximos do nosso dia a dia, que a gente já conhece. E aí eu gostaria de chamar a atenção. Repare que esses bancos que estão mais próximos do nosso dia a dia, não são eles que têm as tarifas mais baixas, não. Então, por exemplo, você pode destacar aí o Itaú, o Bradesco, eles já aparecem, mas eles estão em últimos colocados ali, né? Tem o Banco do Brasil, que também não está entre os principais. Então, esses bancos que a gente recorrentemente está acostumado a trabalhar aí, não necessariamente eles fornecem as taxas as melhores taxas, né? Só chamando a atenção aqui, só para tomar um cuidado, não é que eles estão em último, né? Porque banco tem mais de 300. Isso, a gente acha que no Brasil tem 10, 16 bancos, né? Mas eles não estão em primeiros, né? Não são as melhores taxas, né? Mas não chegam a ser os últimos. Não são os piores também, não, com certeza. E a gente, de novo, custo efetivo total e outros custos. Quanto custa manter, por exemplo, uma conta no Citibank, que está sempre lá em cima, né? No Banco Safra, que tem boas taxas, né? Então, quais são os outros custos que está embutido ali, né? Então, isso é interessante olhar. Pega, nesse mesmo link do Banco Central, tem lá quanto que cada banco cobra por cada serviço, manutenção de conta, fazer um DOC, um TED, tudo isso está no site do Banco Central, né? Então, comparar todas essas coisas, né? E ver se de fato vale a pena manter a conta nesse banco. Exatamente. Você não pode se tornar um refém da linha de financiamento, né? Então, por exemplo, existem alguns bancos que eles vendem o financiamento, emprestam dinheiro, mas como o Moisés deu de exemplo, mas para você contrair esse financiamento, você tem que fazer um seguro. Dependendo da modalidade de seguro, isso, inclusive, é uma venda casada. Ele nem pode fazer isso. Mas se você está ali apertado, está precisando do dinheiro no curto prazo, você fala, não, eu vai seguro para terremoto no Brasil. Por quê? Porque você está apertado. Então, é o que a gente sempre vem falando, gente. Planejamento é a ordem do dia para você não ter que acessar esse tipo de linha de financiamento. Mas seguro nem sempre é venda casada. Porque nem tem alguns sempre, que são inclusive, né? Alguns são parte do financiamento. É o que eu falei. Alguns sim, outros não. Mas existem uma série de outros serviços que podem ser vendidos sempre. Então, muita atenção aí ao que pode... ao como você não vai se tornar refém de uma linha de financiamento, porque você precisa de dinheiro ali no curto prazo.
Agora, o que nós queremos chamar a atenção é a diferença que tem como prazos, né, para capital de giro com menor do que 365 dias, aqui, ó, e maior do que 365 dias. O anterior que nós mostramos foi prazo com até, dentro de um ano. Veja que a menor taxa é 8,53. Para a capital de giro com mais de um ano, prazo superior a 365 dias, ele já aumenta 2 pontos percentuais ao ano, sem considerar os custos envolvidos. Então, o que isso está relacionado? Está relacionado, gente, quando a gente tem esse aumento, principalmente com a garantia de recebimento. Capital de giro, a gente não tem garantia de recebimento, a menos que tenha um outro processo para liberar capital de giro com garantia. Mas, em geral, ele não tem garantia. Quanto maior o prazo, maior é a taxa, porque maior é o risco de não receber. Então, é muito simples. E é exatamente por isso que capital de giro tem uma taxa de juros mais elevada que outros tipos de financiamento que envolvem máquinas, equipamentos, veículos ou imóveis, porque ele não tem garantia. Essa é uma máxima do mercado. Não é isso, Moisés? Perfeito, André. A gente pode verificar tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física que linhas de financiamento onde você dá algo ou deixa algo em garantia tem uma taxa de juros muito mais módica e muito mais razoável do que aquelas fontes de crédito ou financiamento que não deixam garantia. Por quê? Porque no Brasil, quando você não deixa uma garantia, você não financiou um carro e ele ficou alienado. Ele está como garantia, a taxa fica baixa. Eu financiei a minha casa e a casa está como garantia, a taxa fica baixa. Usei o cheque especial, usei o rotativo do cartão de crédito, fui pegar dinheiro para financiar capital de giro, a taxa vai lá para cima. Por quê? Porque se eu não pagar, o banco não pode fazer nada. Né? Ele mal pode ligar para minha casa cobrando. Né? Ele pode sujar meu nome, mas mais do que isso ele não pode fazer. Né? Então ele não tem garantia de que vai receber. Né? Então isso daí eleva muito o custo e o risco para o banco, levando a uma taxa de juro alta, que é o que acontece com o capital de giro, que não tem garantia. Né? Então costuma sim, de fato, ser uma taxa de juro razoavelmente alta, né? E a gente pode pensar dos dois lados, né? Porque de um lado ele não tem a garantia nenhuma, quem toma o dinheiro emprestado não fornece nada de garantia, e de outro, se ele está buscando essa linha de financiamento, isso pode ser uma sinalização que ele tem ali alguma dificuldade financeira de curto prazo que ele tem que resolver. Isso aumenta ainda mais o risco. E quando se fala de pessoa jurídica, é pior ainda, porque se você não pagar, né, se a empresa não pagar, você sujou o nome da empresa, abre outra, né? O brasileiro gosta de fazer umas malandragens, fala, não, essa empresa já está, abre outra, né? Então o banco fica ainda mais descoberto, mais uma razão para ele cobrar uma taxa de juros alta. Quer ver como que isso se reflete? Veja nesse caso que nós estamos apresentando aí, que trata de desconto de duplicado. O que é duplicado? Duplicado, você emite um título para o banco, se comprometendo a pagar o banco mediante o recebimento do seu cliente. Então, ele tem um título que você vai pagar mediante o recebimento do seu cliente. Se o seu cliente não pagar, ele automaticamente desconta da conta da empresa. Nesse caso aqui, veja o que acontece. Nós temos instituições bancárias que apresentam taxas ao mês de desconto de duplicata de 0,54, 0,61, 65, 74, girando aí em torno de 6 a 9% ao ano, os melhores colocados aí. Se a gente traz isso para o desconto de cheque, que é mais difícil de acontecer, de você receber efetivamente, veja o que acontece no desconto de cheque. Ele automaticamente passa para 1,4%, 1,88% ao mês, que leva aí para 18%, 25% e 28% ao ano. 3 vezes mais, quase, os 3 primeiros, no desconto de duplicata. Exatamente. E isso é o que a gente está justamente tentando explicar. O cheque traz mais risco, portanto, a taxa de juros vai ser maior. Então, isso, né, Moisés, é para você entender que a estratégia de capital de giro ela tem muito a ver com a sua operação, com as formas de pagamento e de recebimento. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, não, eu não trabalho com cartão de crédito, Moisés já destacou, eu trabalho com cheque. Isso pode estar prejudicando a sua empresa na parte operacional, de pagar o salário do seu funcionário, de comprar matéria-prima, a simples decisão de como que você vai vender, de como que você vai receber os seus pagamentos.
Exato. Então, a gente já viu aqui, ó, né? Antecipar, né, recebíveis ou então financiar o seu capital de giro pode ser desde zero, negociando com o seu fornecedor, até taxas mais módicas de 4%, dependendo da linha de financiamento que você vai acessar e do banco que você vai usar, né? 4% ao ano, até 30% ao ano. E você tem... Isso nós estamos falando dos primeiros colocados, menores taxas. Não estamos falando das maiores, não, das menores. Daquelas que a gente vai, de fato, né, recorrer, sendo razoavelmente sensato, né? Então, é uma diferença brutal. Isso pode afetar a lucratividade da sua empresa de um tanto que você, às vezes, nem imagina, né? Então, é pagar 20% a mais de juros ao ano, né? Então, é muita coisa. Muita coisa. E para finalizar com relação às taxas, nós vamos apresentar o último, né, que costuma ser o vilão, fora o cartão de crédito pessoa física. Sempre o vilão, né? Sempre o vilão. Vejam aqui, acompanhem aqui com a gente. Ó. Nesse caso, nós estamos tratando de cheque especial. Só que esse cheque especial é destinado à pessoa jurídica. Então, ele não é pessoa física. Pessoa jurídica ele tem uma taxa um pouquinho menor do que a pessoa jurídica. Mas, mesmo assim, pessoal, veja o que acontece. Esse banco aqui, ó, tem uma taxa de 3,7% ao mês, que equivale a 55% ao ano. O que eu estou falando? Desculpa te interromper. Mas volta aí a lista do nome dos bancos. Nome Vamos ver. dos bancos, exatamente. Ó. Pessoal, tem algum banco desse aí que vocês têm conta? Responde aí pra gente aí embaixo. Não tem, né? Exceto o Banco de Brasília aí, Moisés. Depois entra no site do Banco Central e vai procurar onde aparece o banco que você tem conta. Você vai se assustar. Isso, não estou falando de pessoa... Vai se assustar, nós estamos falando de pessoa jurídica, não é de pessoa física. A pessoa física é maior do que a pessoa jurídica ainda, hein? Isso que o André está destacando é um ponto importante. Nós já comentamos isso nos drops anteriores, em que a gente falou, acho que talvez tenha sido o primeiro drop que a gente falou, separe pessoa física de pessoa jurídica. Sua empresa é uma coisa, você é outra coisa. Por quê? Porque tem o pior dos cenários, um cenário ainda pior do que esse daqui, que já é muito alta a taxa de juros, que é o cenário que a pessoa está completamente desregulada e ela acessa um financiamento dela, entrou no cheque especial dela para financiar o capital de giro da empresa dela. Aí sim nós temos um problema, porque a gente vai chegar a algo em torno de 200%, 300% de taxa de juros. Então, veja... A gente mostrou progressivamente que à medida que o risco da operação vai aumentando, que o risco de você não conseguir pagar e o banco enxergar isso for aumentando, os juros que você vai ter que pagar também aumenta. Pô, Moisés, mas qual que é o problema de pagar juros? Significa que está diminuindo a sua rentabilidade, está diminuindo o seu lucro. Não é? Está diminuindo, está piorando a sua operação. Então, à medida que você vai representando mais risco para o banco ou para a instituição financeira, quando você for tomar o financiamento, mais juros você vai pagar, pior será a sua operação, pior será o seu lucro, pior será o desempenho da empresa. Né? E sempre tomando cuidado isso. As pessoas jurídicas, elas têm, né, bancos tomam mais cuidado em emprestar para a pessoa jurídica, né? Então eles costumam cobrar taxas mais altas. Os bancos tradicionais, que são aqueles que concentram a boa parte do mercado bancário do Brasil, né? 6 bancos concentram cerca ali de 70%, né, dos clientes, né, do capital. Então, esses bancos que a gente conhece, que tem ali no centro da cidade, né? Que tem no centro de toda a cidade. Em todas as praças centrais. Exato. Então, né, e se você for correr atrás da taxa de cheque especial desses bancos, você vai ficar assustado. Né? Então, vai ficar o link aí para vocês, dá uma olhada, vê as outras linhas de financiamento, né, André? E o principal, se planeje. Tente usar capital próprio, se conseguir. Né? Se o seu capital próprio não tiver um custo de oportunidade muito alto, tenta negociar com os fornecedores. Né? E se for precisar recorrer à linha de crédito, vai na linha de crédito certa, no banco certo. É isso aí. E com isso a gente encerra esse Drops de hoje, ele já ficou bem longo aí, né? Desejando a todos que prestem atenção no que vão contratar, né? Dê uma olhada. Nosso objetivo aqui é gerar informação para que vocês possam tomar efetivamente a melhor decisão no dia a dia do negócio de vocês. Bom, é isso. Um abraço a todos e até o próximo Drops. Valeu, gente. Um abraço, até o próximo Drops. Nos vemos daqui 15 dias. Até mais, pessoal.